Os senadores Eduardo Girão e Rogério Marinho, respectivamente líderes do Novo e da oposição, se manifestaram em vídeo divulgado pelas redes sociais após serem impedidos de falar durante a cerimônia que marca os 200 anos do Senado Federal. Na cerimônia, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, escolheu seus convidados e deixou de fora os representantes eleitos pelo povo, mantendo a marca de sua presidência. No vídeo, o senador Eduardo Girão explicou: "Nós questionamos o presidente se iríamos ter o poder de fala, como sempre temos e sempre tivemos, mas ele nos negou a possibilidade de falar na sessão dos 200 anos da nossa casa." Ele disse que os senadores se retiraram para não participar do que chamou de um teatro de aparências. Girão disse: "Tem colocações importantes a serem feitas em defesa da democracia, em defesa do Brasil. É lamentável." O senador Rogério Marinho, líder da oposição, acrescentou: "Infelizmente passamos por esse constrangimento. O presidente, infelizmente, entendeu que não deveria haver uma voz da oposição. Isso é absolutamente paradoxal. Na casa da democracia, na casa da federação, nós temos necessariamente a pluralidade de ideias e campos antagônicos." Marinho apontou que a fala da oposição seria uma fala em que valores como liberdade, como democracia, como juízo natural, como respeito à família, à propriedade devem ecoar, até porque são 200 anos do Senado da República, a casa revisora da democracia brasileira, que passa por um momento extremamente grave, onde há uma necessidade de que os senadores, em sua maioria, saiam da omissão em que se encontram em defesa da própria democracia. O senador explicou que estavam se retirando pelo fato de não termos tido direito à voz. Estamos saindo do plenário desejando que tenham uma boa sessão, mas entendendo que ela não é plural, não representa o conjunto do espectro ideológico do nosso país. Girão acrescentou: "Aconteceu esse absurdo, essa censura a uma fala do parlamentar. Deixamos registrado isso. Falaremos na sessão que está programada para amanhã. É o retrato do Brasil de hoje." E fica aquela pergunta: 200 anos, comemorar o quê? Se tem outros poderes esmagando o Senado Federal. Mais do que nunca, ele precisa se aproximar da população e não é com atitudes como esta. O senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado, também gravou um vídeo ao se retirar da sessão e disse: 200 anos hoje do Senado Federal, e na sessão em celebração à data não havia espaço na mesa aos líderes da oposição. Tampouco foi dado direito de fala para os senadores da oposição. É esse o melhor retrato do Brasil, onde pessoas são caladas e outras perseguidas por suas opiniões. A tal da democracia relativa do governo Lula, em curso também no Senado. Agoniza a democracia brasileira. Vergonha. Pelos próximos 200 anos vocês serão lembrados. No vídeo, o senador disse: "É assim que se comemoram os 200 anos do Senado Federal." Diz muito do atual momento do nosso país, em que apenas alguns falam para os poucos que querem ouvir e outros tantos, que representam mais da metade da população brasileira, são calados. Muito grave. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas e foi ignorada. O presidente do Senado também instituiu um hábito de criar comissões para criar leis sem a participação de um único parlamentar eleito.
Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas em que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Há mais de 32 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, estamos aqui na porta do plenário do Senado Federal. Eu, senador, líder da oposição, senador Rogério Marinho, nós questionamos o presidente se iríamos ter o poder de fala, como em outras sessões sempre tivemos, mas ele nos negou a possibilidade de falar, na sessão dos 200 anos da nossa casa. Então, eu estou aqui com o senador, não vamos participar de um teatro de aparências, tem colocações importantes a ser feitas em defesa da democracia, em defesa do Brasil, e é lamentável isso, né? Pois é, Girão, infelizmente nós vamos passar por esse constrangimento, O presidente, infelizmente, entendeu que não deveria haver uma voz da oposição. Isso é absolutamente paradoxal, Na casa da democracia, na casa da federação, nós temos necessariamente a pluralidade de ideias, e campos antagônicos, Eu não tenho dúvida que a fala do senador Girão, a minha fala, em nenhum momento seria uma fala desqualificante, mas uma fala em que valores como liberdade, como democracia, como juízo natural, como respeito à família, à propriedade, devem acuar, até porque são 200 anos de Senado da República, a casa revisora da democracia brasileira, que passa por um momento extremamente grave, onde há uma necessidade de que os senadores, em sua maioria, saiam dessa letargia, dessa omissão em que se encontram, em defesa da própria democracia. Então, nós, pelo fato de não termos tido direito à voz, nós estamos saindo aqui do plenário, desejando que haja uma boa sessão, mas entendendo que ela não é plural, não representa o conjunto do espectro ideológico do nosso país. Amanhã, eu tendo sessão, eu vou proferir a minha fala, que proferiria aqui hoje, do púlpito do Senado da República. É isso. Muito obrigado. Está aqui, sessão especial para celebrar os 200 anos da fundação do Senado. É uma data histórica. Aqui está acontecendo a sessão com o presidente de poderes, enfim. Mas aconteceu esse absurdo, essa censura a uma fala no parlamentar. Nós não podemos concordar com isso, e deixamos registrados ali. Na hora que terminou o hino nacional, perguntei ao presidente, ele balançou a cabeça e disse que não falaria. Preparamos um discurso, está aqui, discurso preparado, mas amanhã nós faremos na sessão que vai estar programada para amanhã. Um grande abraço, muita paz. Esse é um pouco do retrato do Brasil de hoje. E fica aquela pergunta: 200 anos, comemorar o quê, se tem outros poderes da República esmagando o Senado Federal? Mais do que nunca, ele precisa se aproximar da população. E não é com atitudes como essa. Muita paz. Meus amigos, sou o senador Portinho. Hoje é uma segunda-feira e eu vim para o Senado Federal. A gente aqui hoje iria comemorar os 200 anos, celebrar os 200 anos do Senado Federal, uma marca histórica para a nossa República, O Senado, que vem sendo tão maltratado, tão usurpado nas suas funções. E para surpresa geral, quando eu cheguei na sessão, percebi que na mesa não havia espaço para nenhum líder dos partidos de oposição, nenhum representante dos partidos de oposição. Pior, percebi ainda que a palavra não será dada nessa sessão, não seria dada a nenhum líder, nenhum parlamentar de oposição. É hoje e é assim que se comemoram os 200 anos do Senado Federal. Diz muito do atual momento do nosso país, em que apenas alguns falam para aqueles poucos que querem ouvir, e outros tantos que representam mais da metade da população brasileira são calados. Muito grave.